Depois de ver Beth, deu vontade de assistir o anime. Há muito tempo atrás, eu tentei ver em japonês, mas eu achei muito cringe e não passei do primeiro episódio. Portanto, vamos de versão brasileira diretamente do Rio de Janeiro. Episódio 1, uma garota chamada Yumeko Jabami. Eu tô usando os títulos da Netflix, by the way. Já começa no jogo da Mary contra o Suzui, onde é dito pra audiência que se um aluno faz literalmente dívida de jogo, ele vira um bicho de estimação. Daí chega a Yumeko, que joga Joaquim Pô de cartinha com a Mary. No meio do jogo a gente descobre que a Yumeko é doida, sumida. Yumeko então revela não só que a Mary tava trapaceando, mas também como a Mary tava trapaceando. E ganha o jogo deixando a Mary endividada. E tem um discursozinho do Suzui sobre como ele vai deixar a escola porque ele não tá conseguindo pagar a dívida dele. E aí eu já vi que eu vou me irritar um pouquinho com esse personagem. E o episódio termina com a Yumeko sendo chamada de jogadora compulsiva. Para um primeiro episódio eu achei meio fraco. Primeiros episódios têm duas funções. Uma é fazer apresentações e a segunda é fazer a gente querer ver o resto da série. Enquanto ele apresenta bem os personagens, eu acho que falta um pouco de apresentação de mundo. As informações que a gente tem é que o plano de fundo é uma escola e que tem uma hierarquia determinada por apostas em jogo. E o episódio não me empolgou muito pro resto da série, tipo, não deu nenhum gancho pro resto da história, sabe? Dito isso, eu não achei ruim, só também não achei um dos melhores. Episódio 2, uma garota chata. Desse eu gostei mais. Ele começa com o Suzui, o cara que explica coisas pra audiência, explicando melhor sobre o sistema de bicho de estimação. E a conclusão é que a Kirara é uma peste nessa escola. Em seguida, somos apresentados a Itsuki, que é basicamente a garota propaganda da empresa da família rica dela. Ela desafia a Yumeko para um jogo da memória, no qual a Yumeko perde. Porém, a Yumeko pede revanche, Itsuki aceita, e pede que a Yumeko aposte as suas unhas. Mais uma doida. E obviamente a Yumeko aceita. Nessa partida, a Yumeko, então, assim como fez com a Mary, expõe que a Itsuki tá trapaceando, ganha a partida e, não satisfeita, se mostra ainda mais maluca e faz a Itsuki chorar. Aí, no final do episódio, a gente vê a Mary perdendo um jogo contra alguém do Grêmio Estudantil. Esse episódio, ao contrário do anterior, teve um gancho pro próximo. E me deu uma expectativa de saber quem são e quais são as habilidades dos integrantes do Grêmio Estudantil. O episódio em si também mostrou ali um lado mais cruel, digamos assim, da Yumeko. Quando ela tava pedindo uma terceira partida pra Itsuki, até eu fiquei com medo dela. Kakegurui, episódio 3, a garota de olhos puxados. Os roteiristas estavam inspirados nessa aqui. Ele começa do fim da partida da Mary com a Yoriko Nishinotoin do Grêmio Estudantil. Nessa partida, a Mary já percebe que a moça tá trapaceando, né? Aparentemente ninguém nessa escola joga limpo. Mary perde, a Yoriko explica que esse jogo foi inventado pelo clube que ela preside. Aí já deveria ter sido sinal pra ninguém jogar esse jogo com essa moça, mas é claro que a Yumeko é desafiada e aceita. E é aí que o roteiro degringola completamente. A Yumeko, obviamente, também percebe que a Yoriko tá trapaceando. Só que começa com a Yumeko literalmente insultando a moça, chamando ela de pessoa de merda e escambau. Depois vem uma explicação de numerologia misturado com matemática que eu não tenho inteligência suficiente pra entender. E finalmente conclui-se que a Yoriko usa ímãs controlados por piercings nas mãos das ajudantes dela e é assim que ela costuma vencer. Acaba que a Yumeko perde e acaba virando um bicho de estimação, reagindo da forma mais Yumeko possível. Esse episódio me deixou intrigada. Depois que a Yumeko perde, ela dá uma outra explicação de como que a partida estava sendo manipulada além dos ímãs. E eu que entendi tudo totalmente errado ou a Kirari ajudou a Yoriko a vencer? Conclusão, um dos episódios de anime mais caóticos que eu já vi. Coisas que eu esqueci de mencionar no outro vídeo. Eu não vi a lista de dubladores, mas se eu não me engano são os mesmos da série, que eu achei legal. E a animação de encerramento é muito esquisita, então eu estarei pulando em todos os episódios. Kakegurui, episódio 4, a garota que virou bicho. Fiquei com raiva nesse daqui. Eu fiquei o episódio inteiro esperando o carinha lá apanhar e não aconteceu. Na primeira parte do episódio eu fiquei tipo, que eu tô assistindo? Yumeko, você é burra, minha filha. Suzui serviu pra nada. Daí sobrou pra Midari salvar a Yumeko, já mostrando que ela curte um jogo mais letal. Corta pra Mary, que foi tirar satisfação com alguém que é meio que jovem demais pra estar nessa escola, não é não? Enfim, acontece que a Mary e a Yumeko receberam um livreto que dita todos os próximos passos da vida delas. E a Mary tá revoltadíssima, com razão. Aí a baixinha endemoniada da Runa diz que o único jeito da Mary ter controle sobre a própria vida de novo é deixando de ser um bicho de estimação.
E sorte dela que o Grêmio Estudantil organizou um evento de troca de dívidas. A Seca deu lá uma explicação, mas basicamente quem ganha tem a sua dívida quitada. Eles são divididos em grupos de 4 pessoas e convenientemente Yumeko, Mary e o desgramado lá do começo caíram no mesmo grupo. Aí eu fiquei feliz, tipo, esse cara tá arruinado. Mas o episódio acabou no meio do jogo. Pelo menos a Mary tava ganhando. Eu tava torcendo muito pra ela ganhar, tipo, Mary, mulher empoderada que toma o controle da própria vida e de quebra ainda acaba com um tonhão. Episódio 5, a garota que virou gente. Continuando do episódio anterior, acontece que nesse jogo tava todo mundo trapaceando. E pra minha alegria, o desquerido lá sendo mais humilhado a cada segundo. Na última rodada do jogo, a quarta jogadora, que eu esqueci o nome, desculpa, tá pra vencer. Porém, ela passou o jogo todo ajudando o boy lixo lá a ganhar. E o Meko, então, tenta convencer ela que ela pode acabar com essa coisa que eles têm ali naquela jogada. A Diva, então, decide vencer a partida. E aí? Mas ela é passada pra trás pela nossa dupla dinâmica Yumari, e a Mary acaba vencendo. Daí tem um momento muito satisfatório da Sayaka usando um taser no mais novo bicho de estimação da escola. E no fim, presenciamos o começo de uma linda amizade. Os episódios 4 e 5 me surpreenderam. Eu não tava esperando um enredo que fala sobre seguir seu próprio caminho e ter agência sobre sua própria vida. Teve até um toque de empoderamento feminino. Comecei eles com raiva e terminei meio impressionada. Kakegurui episódio 6, a garota que convida. Até que por ser um episódio que tem muito da Midari, é um episódio normal na medida do possível. Começa com a Mary desperdiçando água no banheiro enquanto as garotas que trataram ela mal se desculpam e tal. O que eu senti dessa sequência foi que a Mary deu uma engolida no orgulho. Tipo, é assim que as coisas funcionam por aqui e não tem o que fazer, sabe? Depois disso, Suzu e Mary e o Grêmio Estudantil concluem que a Yumeko não quer deixar de ser um bicho de estimação porque aparentemente esse é um jeito dela poder enfrentar a Kirari em uma partida oficial. Midori fica meio desesperada e sai correndo para enfrentar a Yumeko antes que a Yumeko pudesse desafiar a Kirari. Aí eu já imaginei que o episódio ia ser muito esquisito. Em paralelo, temos Mary topando com a Kirari e a Yumeko com a Midari. A Kirari quer que a Mary seja parte do Grêmio Estudantil e a Midari só queria jogar mesmo. Yumeko então é levada para uma sala que parece cenário de filme de suspense e o Suzu foi levado junto porque sim, ele tava ali mesmo, né? Em algum momento a gente percebe que a Midari e a Yumeko não são tão diferentes assim. As duas gostam muito de estar em situações de risco. Talvez não o mesmo tipo de risco. Acho que a gente já estabeleceu que os riscos que a Midari gosta são... Enfim, elas apostam a vida e o episódio acaba num cliffhanger. Cara, eu tenho quase que pena da Midari, sabe? A impressão que eu tenho é que ela tá constantemente procurando a aposta que vai puxar o gatilho pro fim dela. E isso é trágico, né? Ela é apresentada como doida, mas eu vejo uma certa tristeza nessa personagem. Tipo, tem mais aí do que só o que aparenta, sabe? Eita, que o Meko saiu do sério nesse aqui. Spoilers, o episódio acaba com todo mundo vivo. Como sempre, a Yumeko descobre que a oponente dela tava trapaceando. Apesar de eu não saber muito bem porque a Midari trapacearia, já que o objetivo era perder desde o começo. Tem um flashback contando por que e como a Midari ficou do jeito que ela é. A Yumeko entende que a Midari tem um objetivo específico e ela manipulou o jogo para que ela, Midari, perdesse e chegasse nesse objetivo. A Yumeko fica ofendidíssima, o que eu entendo e acho justo. Né? Primeiro porque a Yumeko é uma apostadora compulsiva, né? O que dá prazer para ela é esse lance de correr risco. Ela joga por essa razão, por essa adrenalina. E nesse jogo, especificamente na última rodada, nem existia risco. A Midari perdeu de propósito. Ela tava usando a Yumeko. A Yumeko, no entanto, se recusa a ser usada e deixa a Midari falando. Do lado da Mary, ela pergunta pra Kirari sobre o sistema de bichos de estimação. E a Kirari responde com um discurso super elitista, o que ofende a Mary, e ela recusa ser parte do Grêmio Estudantil. Logo, o título do episódio. A Yumeko é um personagem muito interessante. Ela não se importa quando alguém trapaceia e ela até acha divertido quando é feito direito. Mas ela ainda espera uma postura de jogador do oponente. E a partir do momento em que isso não acontece, ela perde o interesse, que foi, na minha opinião, o que aconteceu aqui com a Midari. E a Yumeko leva isso de uma maneira muito pessoal, né? Acho que foi a primeira vez que ela ficou visivelmente ofendida. Se você chegou até aqui, já deixa seu like. E se você curte animes, séries e filmes com elementos sáficos e K-pop, segue o canal.